Fala rapaziada, vocês estão no Facilitando as Exatas e o vídeo de hoje vai ser sobre cinemática, aqueles conceitos mais iniciais para você já começar o conteúdo e mandando bem daquele jeito. Eu sei que eu mudei a skin aqui, a skin agora tá branca, mas é porque eu não achei minha camisa preta, mas a áurea continua a mesma. E dá uma moralzinha lá pro meu editor, então bora. Então galera, como eu falei, hoje a gente vai começar a cinemática, o que é a cinemática? A cinemática é a parte da física que estuda os vários tipos de movimento, sem se preocupar com as causas desse movimento. Então, ou seja, tem um carro, a força que faz o carro se mexer, do motor e tal, não interessa agora, a gente vai estudar só o carro em movimento, que é o que? A velocidade, a aceleração, a trajetória desse carro, tudo isso a gente estuda na cinemática. A causa a gente deixa para outro conteúdo que vocês vão aprender depois. Então bora pro vídeo. Então vamos começar com esses conceitos. Primeiro eu vou falar do referencial, que disparado é o mais importante dos conceitos que a gente está falando, é o mais importante, que você precisa entender por quê. Tudo que você faz na cinemática depende de um referencial, que é um ponto de comparação. Tudo que um objeto que você está estudando faz, depende do que o referencial está fazendo, ou o que ele faz em relação ao referencial, certo? E para você entender certinho o que é o referencial, eu já vou explicar movimento e repouso em seguida, para conseguir dar os exemplos para você entender certinho como que faz essa comparação com o referencial, certo? Então bora! O que é o referencial? Referencial é um corpo ou um conjunto de corpos que você usa de alguma maneira para analisar a posição de outros corpos. E essa análise dessas posições e desses corpos chama sistema de referência. Tá, e o que é o movimento e repouso? Para você analisar o movimento de um corpo, você precisa analisar ele em comparação ao referencial. Por isso que é tão importante. Tudo a gente faz em comparação ao referencial. Então, ó, se o seu objeto de estudo tá a uma certa distância de um referencial, e essa distância se mantém constante, ou seja, nem aproxima nem afasta, ele se mantém igual todo o tempo. Então esses corpos estão em repouso. Agora, se o seu objeto de estudo estiver mudando a distância em comparação ao referencial, ou seja, se aproximar ou afastar, os corpos vão estar em movimento, um em relação ao outro. Eu tô mexendo, não tô? Mas eu não tô mudando, eu tô mudando a distância da câmera? Não, mano, a distância tá a mesma. Então eu tô em repouso em relação à câmera. Agora, vamos pegar outro referencial. Eu, de novo, em relação ao chão, eu estou em repouso, mas eu, em relação ao Sol, estou em movimento. Por quê? A Terra está em movimento. A minha distância entre o Sol está mudando o tempo inteiro. Então, a gente está em movimento, apesar de estar parado. Outro exemplo que todo mundo usa, que principalmente para explicar bem você entender o que é referencial, que é o ponto de comparação. Eu estou dentro de um carro, dirigindo, certo? Eu estou a sei lá quantos quilômetros por hora, batido, 200 por hora na BR. Estou aqui dirigindo, certo? Vamos botar o carro de referencial. Eu em comparação com o carro. Eu e o carro, a gente está na mesma velocidade. Então a gente não está se distanciando um do outro, nem aproximando. A gente está igual. Ou seja, a gente está em repouso em relação ao outro. Apesar de estar 200 por hora, eu e o carro, a gente está em repouso um em relação ao outro. Porque a nossa distância não muda. Mas agora, se eu pegar eu e comparar, botar de ponto... Vamos botar o referencial à placa de trânsito, que a gente passou batido. Placa a 60 por hora, a gente passou a 200. Foda-se. A placa, quando eu passo dela, eu estou me distanciando dela. Primeiro eu aproximo e depois eu distancio. Isso é o que? Eu estou em movimento em relação à placa, porque eu estou mudando a minha distância em relação à placa. Isso é referencial, é um ponto que você usa de comparação. E movimento e repouso é essa distância, o distanciamento que você está usando, entendeu? Então, tipo assim, eu em relação ao chão, estou em repouso. Eu em relação ao sol, estou me mexendo, tá ligado? É basicamente isso que você precisa entender. Então, bora para a próxima parte. Ó, você viu que para explicar referencial em movimento e repouso, a gente usa um monte de corpo, né? Corpo, objeto de estudo, corpo em relação a outro corpo que a gente usa de referência, um monte de corpo. Então, ó, o corpo ele tem as classificações dele, quanto ao tamanho em relação ao referencial. Igual eu falei, tudo em relação ao referencial. Então a gente tem duas classificações, o corpo extenso e o ponto material, que pode ser chamado de partícula também. Então eu vou explicar o que é esses dois tipos de corpos e, igual eu falei no movimento e repouso, enquanto um corpo pode estar em repouso em relação a uma coisa e em movimento em relação a outra coisa, o corpo pode ser corpo extenso em relação ao referencial e ponto material em relação a outro referencial. Então, ó, vou te falar agora. O corpo extenso é um corpo que a gente considera as dimensões dele. As dimensões dele não são desprezíveis. Então, quando a gente for fazer a conta, fazer uma análise desse corpo, a gente considera todas as dimensões dele. Tipo, o corpo é, sei lá, de humano. Então, a gente desenha o corpinho lá do humano. Tem que levar em consideração o corpo. Ó, já o ponto material ou a partícula, você não leva em consideração as dimensões do corpo, você só leva a massa. Então, quando você faz uma análise de um ponto material, você faz aqueles exemplos de bolinha. Você faz só uma bolinha, tipo assim, foda-se o formato do corpo, sei lá, não interessa. A gente só usa a massa para fazer as contas. Então, isso é o quê? Por exemplo, eu em relação a essa câmera é pequenininha, pô. Eu sou um corpo extenso. Por quê? Porque eu em relação a essa câmera, eu sou maior. Então, as minhas dimensões têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, um prédio em relação ao Sol. O Sol é gigantesco, meu amigo. Então, assim, o prédio vai ser considerado um ponto material. Por quê? Você não vai levar em consideração as dimensões do prédio, tá ligado? Que é aquele bagulho assim, um retângulo, um paralelepípedo. Porque o Sol é gigantesco. Então, você só vai levar em consideração a massa do prédio para fazer a conta. Então, é isso que você precisa saber sobre essas duas coisas. Então, já bora para a próxima.
Opa, você já se inscreveu no canal e deu like no vídeo? Vídeo mó legalzinho aí pra fazer vocês pararem de errar besteira na hora da prova. Deu mó trabalhão, tive que estudar pra ensinar vocês aí do jeito certo. Trabalhando do caralho. Bora? Deixa o like aí e se inscreve. Tamo junto. Ó, esses conceitos aqui vai parecer que é tudo a mesma coisa, só que é tudo diferente. E você não precisa saber muito bem o que que é. Você sabe mais ou menos assim o que que é. Por exemplo, trajetória você não vai usar muito. Espaço você vai usar mais a variação do espaço e o deslocamento você vai usar bastante. Então deslocamento você precisa saber. Então, ó, eu vou explicar esses três conceitos, vou falar a definição de cada um. Vou dar um exemplo aqui do lado, colocando esses três elementos aqui, explicando o que cada um é dentro do exemplo. E vocês vão entender tudo certinho e vocês vão estar prontos para aprender a cinemática na tora mesmo. Então bora. Ó, agora bora pro exemplo. Ó, igual eu fiz aquela merda com os dedinhos, vou fazer aqui no quadro. Vamos começar com o corpo aqui. Vamos fazer a trajetória dele. Eu quero que ele faça uma trajetória que ele não ande nada. Então, ó, ele fez esse caminho todo aqui e chegou no mesmo lugar. Vamos pra trajetória. A trajetória é todo o caminho do ponto. Então, todo esse desenho que eu fiz aqui é o que o corpo percorreu, que é a trajetória. Então, pronto. Trajetória já foi eliminada, já sabe o que é aqui no exemplo. O espaço. O espaço é uma posição da trajetória. Então, você pega um referencial, por exemplo, a origem, e faz um pontinho aqui. Tipo isso daqui. Não é o deslocamento, tá? É diferente. O deslocamento é a variação do espaço. Como assim? Você pega a posição inicial e a posição final, faz uma diferença entre os dois e dá o deslocamento, certo? Isso daqui é o espaço, tá? Que é a posiçãozinha. Não vamos anotar agora. Ele começou aqui e terminou aqui, certo? A posição inicial é igual à posição final, ou seja, o espaço inicial é igual ao espaço final. Vou escrever aqui, ó. Escrever nesse cantinho aqui e terminar aqui, certo? SI, o espaço é representado pela letra S, de space. Que aqui também é bilíngue para outras culturas. Então, SI, que é o espaço inicial, é igual ao espaço final, certo? Então, ó, o que que isso significa? Que o deslocamento dele foi zero. Por quê? Porque ele começou e terminou no mesmo lugar. Ele não se deslocou nada, entendeu? Então, isso que é o deslocamento. É o quanto ele saiu de um ponto para outro. Se ele tivesse, por exemplo, vamos cortar essa parte da trajetória aqui. Se ele tivesse andado daqui até aqui, o deslocamento era esse, certo? Mas não é, porque eu botei para acabar no mesmo lugar. Então, o que é o deslocamento? Ó, vamos fazer um cálculozinho para calcular quanto que ele andou, quanto que é o deslocamento dele. Deslocamento é a variação do espaço, e a variação é representada por delta, que é a letra grega. Então, ó, delta. Delta S, que é muito utilizado. Por isso que eu falei que é o mais importante, que é muito utilizado na cinemática. Que é a velocidade média, a velocidade. Tudo você usa o delta. Tudo você usa o delta S, é a variação do espaço. Então, ó, é igual a SF, que é a variação do espaço é igual ao espaço final, a posição final, menos a posição inicial. Essa daqui é a fórmula mais importante da aula. Pra vocês entenderem essa merda aqui. Entendeu isso? Então bora fazer. Se ele começou e terminou no mesmo lugar, a posição é a mesma. Então um número menos ele mesmo é igual a zero. Então delta S é igual a zero. Entendeu isso? Deslocamento é igual a zero. Deslocamento é isso. Entendeu esses três conceitos? Entendeu os conceitos anteriores? É isso o vídeo. Então, meus cria, o vídeo foi esse, introdução à cinemática, aqueles conceitos mais iniciais, mas que são muito importantes. Tem prova que cobra exatamente o... Ah, eu não sei quem tá em movimento em relação a não sei o que. Você tem que saber, meu irmão. E aí, tem que saber o que é referencial, movimento e repouso, os tipos de corpo, tem que saber trajetória, espaço e deslocamento. Você não precisa ter tanta noção, mas deslocamento você precisa saber. Entendeu tudo isso? Você vai gabaritar a prova, mano. Esse vídeo foi o vídeo mais importante da sua vida aí, pra você, feito. Mamar. Acabou o vídeo, é isso. Tamo junto.